Eu venho de uma família de profissional de vendas, de vendedor. Meu pai é vendedor, né? Ele viu em mim antes que eu acreditasse que seria uma boa. Ele já acreditava que eu tinha condições de me tornar profissional de vendas. Tudo que você faz, vendas está incluso, né? Vendas está ali. Ou você precisa vender o seu trabalho, ou você precisa vender a sua imagem, ou você então assim, você ter essa base de vendas, eu acho que é fundamental, né? Meu nome é Benê Júnior e eu sou ex-aluno do MBA em Gestão de Vendas da USP Exalc. As vendas dentro da história da minha família, ela tem uma mudança, né? Assim, falando de avós, né? Tanto meu avô paterno quanto materno eram pedreiros. O meu pai perdeu o pai dele muito cedo e desde então, ali com 9, 10 anos, tudo, ele ia para a rua para poder... Minha avó fazia as coisas em casa e ele ia para a rua para poder vender as coisas que ele fazia em casa. Então ele começou já desde criança a vender. E aí, depois, quando ele foi para o mercado de trabalho, ele trabalhava na expedição, e aí surgiu uma oportunidade dele de ir para vendas. Aí ele foi para vendas e as vendas melhorou muito a condição de vida, né, dele, né, e ele pôde ali dar para a gente condição que ele não teve, né? Ele pôde, assim, as dificuldades que ele passou, ele pôde fazer com que os dois, né, tanto meu pai quanto minha mãe, o foco deles era proporcionar para a gente, né, para os filhos, né, um caminho mais tranquilo, né? E o meu pai sempre foi, como as vendas foi algo que abriu para ele muitas possibilidades, ele estudou muito pouco, não teve a oportunidade de estudo, e ele sempre foi um grande incentivador, né, de pessoas, né, assim, um bom caça-talentos, assim. Então, já desde casa, desde de pequeno, eu ouvia dele, né, muitas vezes, falando, você tem jeito, mas nunca sabia se era questão do pai, né, por ser pai, ou se era por uma questão ou se falava... Ou se falava por ser pai, ou se falava que era para poder agradar, mas sempre com aquele meio pé atrás, né? De vendas, ela vem dentro de casa. Eu tinha feito até o ensino médio, ali na idade normal, vamos dizer assim, e depois eu já emendei, já trabalhava, e aí eu segui trabalhando. Ingressei na faculdade, saí da faculdade, né? E fiz isso 2 vezes, e aí eu resolvi fazer, né, tentar mais uma vez, me dar mais uma oportunidade, porque era uma pendência que eu tinha, eu sentia essa necessidade de colocar teoria em tudo aquilo que eu tinha a prática, né, de embasar, de dar sustentação para aquilo que eu já vinha fazendo. E aí eu fiz a minha graduação, já mais tardia, né, eu já tinha 38 anos, e depois, quando veio a pandemia, né, já fazia alguns anos que eu tinha finalizado, e aí veio a pandemia, aí eu acreditei e falei assim, poxa, agora eu vou ter tempo, eu vou conseguir estudar, né, eu vou ficar mais tempo em casa, eu vou ter tempo, eu vou conseguir estudar, eu vou fazer o meu MBA, que era uma coisa que desde quando eu fiz a graduação, eu estava ali no meu radar de em algum momento voltar para fazer. O MBA ele me deu segurança, porque mesmo por mais que eu tivesse feito o MBA, eu estava de olho ao mercado, estava atento a possibilidades, mas eu não tinha assim ido para o mercado para poder procurar. E quando eu soube da vaga, da posição que eu estou ocupando hoje, o ter o MBA me deu uma segurança para poder me apresentar, para poder me candidatar. Então, assim, eu não tinha até então ido para o mercado, não estava prospectando vaga, mas quando a notícia da vaga chegou até mim
e na verdade vieram me pedir uma indicação, né, e eu me indiquei. Então, quando chegou isso, o fato de ter me preparado, isso daí fez total diferença para que eu sentisse, né, tivesse coragem de dar o passo. Quando eu tive a possibilidade de ir para a empresa que eu estou hoje, aquilo me soou interessante. E aí aquele primeiro momento é assim, vamos ver o que vai dar. Aí depois o processo começa a andar, né? E aí começa a sentir ali, poxa, né? Seria legal se desse certo, né? Tomara que eu consiga, tomara que eu seja escolhido. Aí vai andando mais um pouquinho, e aí sempre essa sensação vai indo até aquele momento, poxa, tem que dar certo. Aí deu certo. Aí começa o frio, o gelo, enfim, né, na barriga, porque assim, Deus do céu, e agora, né? Vou trocar 18 anos, né, por 3 meses de experiência, né, por um período de experiência. Quando finalizou o processo, eu sentia que eu estava ali pronto para poder viver a nova etapa. Eu fiquei 18 anos na empresa que eu trabalhava anteriormente. Então, nesse tempo, quando eu saí, eu era a pessoa de mais tempo na empresa. Então eu dava muito suporte para outras pessoas, para outras áreas. Então assim, era bastante requisitado. Hoje eu sou uma pessoa que estou ali no começo, né, de jornada, e estou sozinho aqui no Brasil. Então todo o meu suporte, toda essa parte, ela está fora do Brasil. Mas acaba com que eu tenho que fazer muitas funções aqui dentro, né? Então isso daí eu tenho desenvolvido outras habilidades, né, diferente do que eu fazia antes. Eu sinto que assim, talvez se eu não tivesse passado pelo MBA, eu teria uma dificuldade muito maior, né? Eu acho que talvez estar na função que eu estou hoje, sem ter passado, seria um desafio muito maior do que já é. Eu demorei bastante para poder fazer. E aí quando eu ia fazer, eu queria ter uma instituição que realmente agregasse. Não somente fazer por fazer. Eu fiz o MBA, então era a questão. Eu queria ter uma instituição que me agregasse, queria uma proposta que me fosse interessante, e quando eu vi a proposta, tudo que eu vi ali na época do curso da USP Exalc foi bem interessante. Então era uma questão minha. Então eu comparei no mercado junto com outras instituições, né, a qual eu tive acesso à grade curricular, e a grade curricular do MBA da USP Exalc, ele me pareceu bastante completa para aquilo que eu enxergava como um profissional da área comercial. O fato de ter aula ao vivo, o fato de ter essa interação ali, porque por mais que você não está ali com as pessoas fisicamente, mas você não está sozinho. Então você não vai colocar uma dúvida para em outro momento alguém ler aquela dúvida e tirar essa dúvida no momento posterior. Não, você tira a dúvida ali enquanto a aula está acontecendo, e o professor ele faz ali algum ajuste de percurso de acordo com as dúvidas e os comentários que vão acontecendo. E tem essa troca também com outros alunos que são do mesmo também, ou que já atuam na área comercial, ou que estão querendo vir atuar na área comercial. Então você tem essa troca de experiência também com outros que estão de outras áreas, né, diferentes da minha, e tudo isso acontece ali, né, em tempo real. Às vezes a gente na área comercial tem uma tentação de eu já sei, ou olhar para uma grade e falar assim, isso daqui não tem nada de tão diferente, nada de tão novo,
mas tem, né? Tem bastante coisa. O tema ele pode ser, o nome pode não ser diferente, o nome pode não ser novo, pode não trazer novidade, mas a maneira como foi passado, a maneira como é passado, a troca que a gente tem dentro do curso, né? O network, o conhecimento ali dos professores, a própria jornada deles, tudo isso daí vai agregando, vai trazendo, e é uma mudança que no processo você pode, semana a semana você não vai percebendo, mas quando você olha, você fala assim, poxa, eu me tornei um profissional muito melhor do que eu era ali quando eu cheguei, por conta dessa construção que vai sendo feita ao longo do curso. Uma coisa que eu falo para todo mundo, né, eu acho que assim, tudo que você faz, vendas está incluso, né? Vendas está ali. Ou você precisa vender o seu trabalho, ou você precisa vender a sua imagem, ou você então assim, você ter essa base de vendas, eu acho que é fundamental, né?